Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, a primeira pergunta é exatamente essa. Quem é que exatamente representam? E, por favor, não se qualificam como representantes dos trabalhadores, porque está documentado que assim não é, e isso pode ser considerado errado, senão mesmo uma ofensa para alguns. A minha primeira pergunta é a seguinte. O abaixo-assinado que fizeram é um abaixo-assinado que começa por dizer que queixa-se da forma como estão a ser tratados os numerosos profissionais independentes que trabalham na Casa da Música. Estou a citar. Mas abaixo diz que consideramos indigno o Estatuto da Casa da Música as soluções impostas às dezenas de prestadores de serviços. É assim que eles próprios se intitulam. E fazem um abaixo-assinado que, de facto, ele mesmo em si não contém reivindicações, mas refere e queixa-se da forma como estão a ser tratados os prestadores de serviços. A minha primeira pergunta é se foi ou não solicitado por escrito à Casa da Música uma reação, uma resposta no prazo de 24 horas. Foi ou não? Segundo, foi ou não, passados 48 horas ou 72 horas, comunicado o teor do abaixo-assinado, ainda com falta de resposta da Casa da Música, comunicado ao Conselho de Curadores, a todas as instituições ligadas à Casa da Música. Foi ou não? Algum destes trabalhadores, ou organizados, que eu nem sei muito bem como chamar a isto, mas algum destes trabalhadores, todos juntos, alguns, metade, solicitaram à Casa da Música alguma reunião? 1. 2. Essa reunião ocorreu? 3. O que é que saiu dessa reunião, se é que houve essa reunião? Outra questão que também nunca tinha visto, Sr. Presidente, mas se calhar é mais comum na Comissão de Trabalho e não nas comissões em que eu estou, nunca tinha visto, foi vir cá um conjunto de trabalhadores ao Parlamento e recebermos e-mails de outros trabalhadores a dizer que o que eles disserem nós não temos nada a ver com isso. E nós recebemos, de facto, de um conjunto de trabalhadores, comunicações nesse sentido e comunicações que nem sequer foram de demarcação. Foram com palavras gravíssimas, ofensivo, etc. E, portanto, perguntar também como é que estes trabalhadores se revêem, que comentário é que se suscita o facto da Comissão de Trabalhadores ter demitido, na sequência deste comunicado, e como é que eles veem o conjunto e o teor dos 2 e-mails que nos chegaram com o conjunto alargado de trabalhadores a dizer que se demarcam completamente esta iniciativa. Outra pergunta ainda que tenho é, ontem foi falado aqui, suprema ironia, foi falado aqui, o Bloco de Esquerda levantava a questão da preocupação com o dano reputacional da Casa da Música. E a pergunta é, este conjunto de trabalhadores, que não sei se são 8, 10, 24 ou 35, se em algum momento entenderam que ia haver aqui um dano reputacional que impunha que este percurso, além do abaixo-assinado, fosse feito de outra forma e com outro espírito de diálogo. Ainda, a proposta que a Casa da Música fez, conforme ontem percebemos na audição, foi uma proposta que foi muito além daquilo que o próprio Estado faz. Se o Estado dá 50, deu 75, a criação daquela espécie de bolsa de horas, e convinha nós não mentirmos no próprio Parlamento, está a ser gravado, dizer que as pessoas ficam sem dinheiro, garantir à pessoa um rendimento, que ela poderá, nos anos seguintes, à medida que queira, da forma que queira, ir repondo em horas que já lhe foram pagas, isto foi o que foi proposto, foi considerado agressivo. E eu dei comigo a pensar quantos milhares e milhares de trabalhadores da área da cultura por esse país fora disseram a mim ninguém me ofereceu uma coisa dessas, eu não achava assim tão agressivo. Mas foi agressivo e foi rejeitado e nós respeitamos. A pergunta, aliás, até um bocadinho ao contrário. Como é que a Casa da Música se permitiu fazer uma coisa destas sem ter a garantia de que depois o reembolso, este valor, caso não houvesse horas prestadas, iria ser feito. Eu teria que prestar contas a alguém. E este assunto nem sequer é um assunto menor, porque nós tivemos aqui ontem, na Comissão de Cultura, a Associação Nacional de Municípios, que nos veio dizer o seguinte: o cumprimento da lei, da 10, que foi aplicada pelo Governo no âmbito da pandemia, não pode ser cumprida pelas próprias autarquias. As autarquias estão a cumprir o adiantamento dos pagamentos e o Tribunal de Contas está-lhes a pedir contas. Mais, se o Tribunal de Contas tivesse controle sobre a Casa da Música, estava-lhe a pedir contas sobre este tipo de iniciativas. Ou seja, parece-nos que a Casa da Música até foi mais longe que os outros. Não sei se podia ter ido muito mais longe. Parece que foi mais longe. Por último, dizer o seguinte. Já ontem aconteceu isto. Portugal é um país que tem uma ciência que mais nenhum tem, mas que se chama o achismo. Aqui acha-se tudo. Eu acho, eu também acho,
eu acho que o contrato é trabalho. Até tivemos aqui um trabalhador da Casa da Música a dar aqui uma aula de direito, a explicar-nos o que era o contrato, e se vinha a 200, se vinha a 100, portanto, tudo é possível, é o achismo. Mas tirando o achismo, que toda a gente acha muita coisa, eu aqui não vejo tantos juristas como isso, o que é jurista está calado à espera das instituições próprias, derivou que toda a gente qualifica isto como contratos de trabalho. O ACT, pelo que percebi, está a fazer uma inspeção. A forma de exigir o cumprimento da lei ou dos direitos dos trabalhadores também pode ser feita por via judicial e não por achismo. E ontem foi dito pela Casa da Música que, do entendimento deles, não eram contratos de trabalho, mas sim prestação de serviços. E, portanto, no momento próprio, isso será apurado e a Casa da Música, que remédio, terá a cumprir. A minha pergunta só é de onde é que vem este achismo? Obrigado.